A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com vocês este vídeo. E hoje vamos continuar a série sobre discipulado. Eu quero falar hoje sobre Lucas capítulo 5, o verso 9 e o verso 10, que diz assim: Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenham medo. De agora em diante, você será pescador de gente. Hoje vamos continuar a série sobre discipulado e falaremos sobre o tema Escolhidos para responder ao chamado. E você, já respondeu positivamente ao chamado de Deus para a sua vida? Ao ouvirem o chamado de Deus, os discípulos prontamente deixaram tudo para seguir a Jesus. Em resposta ao convite divino, abriram mão de suas ocupações cotidianas, confiando na missão que Jesus havia lhes dado: pescar pessoas. Com um coração cheio de fé, eles abraçaram a jornada de aprendizado, guiados pelo desejo de compreender as verdades ensinadas por Jesus. Esse texto é bem conhecido, provavelmente você já pregou ou você já ouviu alguma pregação sobre este texto, a chamada dos primeiros discípulos. Você está disposto a abrir mão da sua vida cotidiana, daquilo que você tem vivido, tem investido, tem cultivado para abraçar o que Deus tem para a sua vida? A resposta dos discípulos não foi apenas física, mas uma entrega total de suas vidas, aceitando a responsabilidade de se tornarem não apenas seguidores, mas também mensageiros da mensagem que transformou primeiramente a vida deles e que transformaria a vida daqueles que ouvissem eles pregarem. Que coisa poderosa! Amor, redenção, a mensagem de Jesus, levada aos quatro cantos da terra, ou como Jesus disse, até os confins da terra. Assim, a jornada dos discípulos começou marcada pela prontidão em atender ao chamado e pela dedicação ao propósito que Jesus estava lhes impulsionando: ser pescador de pessoas. Isso é, levar a preciosa mensagem àqueles que não conheciam a Jesus. E você, está disposto a ser um mensageiro da palavra de Deus? Esses 3 pontos eu oro para que o Senhor toque no seu coração, para que você entenda que o Senhor também está chamando você para ser um discípulo de Jesus, para segui-lo e obedecer ao chamado dele para a sua vida. Para responder a esse chamado, é preciso, número 1, ir mais fundo. Ir mais fundo. No versículo de número 4 diz assim: Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Se eu quero atender ao chamado de Jesus, eu preciso estar disposto a ir mais fundo. Às vezes a gente quer um relacionamento com Deus raso. Às vezes a gente está tanto tempo na igreja e tem uma intimidade tão pequena com Jesus. A gente se satisfaz com tão pouco, com uma leitura bíblica na igreja, com uma oração antes de dormir, com um culto durante a semana. E a gente não percebe que a nossa intimidade, que o nosso relacionamento com Deus está muito raso, está muito pequeno. É nesse momento que precisamos estar dispostos a ir mais fundo.
No verso que nós lemos, Pedro, ele ouve a ordem de Jesus de ir mais fundo para lançar as redes novamente ao mar. Jesus está pedindo que Pedro faça algo simples. Ele fez a noite toda. Ele fez isso durante toda a sua vida. Então não é nada demais. Mas no verso 5, Pedro respondeu dizendo que havia trabalhado a noite toda e não havia pescado nada. Mesmo assim, ele decide confiar na palavra de Jesus e novamente lançar as redes, só que agora em um lugar mais fundo. Que interessante. Jesus, ele nos conquista, eu posso assim falar, não com coisas extraordinárias, mas ele se aproveita de coisas simples e do nosso cotidiano. Isso é, a mensagem de Jesus, ela é algo que eu e você somos capazes de entender após ela pregada, ensinada. Então você que quer ser um discipulador, você que quer ser alguém frutífero, que vai gerar frutos, você precisa entender que a palavra de Deus, ela é simples. A palavra de Deus não é algo complexo. C.S. Lewis, ele tem uma frase interessante que ele diz assim: Jesus nunca se fez de filósofo para falar com uma lavadeira de roupa. Uma mulher que lava roupa é uma mulher simples, no entendimento popular. Mas Jesus, quando ia falar com aquela mulher simples, ele falava de forma simples verdades profundas. E nós que queremos alcançar essa geração, nós precisamos entender o pensamento deles e pegar aquilo que está escrito na palavra de Deus e falar para eles de forma simples e direta, a ponto que eles entendam. Pedro, como um pescador, ele entendia de mar, ele entendia de rede, ele entendia de isca, ele entendia de peixe. Então Jesus se comunica com Pedro para se revelar para ele sobre pesca. Só que ele quer ensinar algo precioso. É preciso ir mais fundo. É preciso sair do raso para compreender a revelação de Deus para nós. Pedro, ele até diz assim: eu pesquei a noite toda, Senhor, e não peguei nada. Mas por causa que é o Senhor que está mandando, eu vou lançar a rede novamente. Deixa eu te contar um segredo. Jesus é o dono do mar. Em outro episódio, ele vai falar com o mar: aquieta-te. E o mar se aquieta. Então, Jesus, que estava no barco de Pedro, ele deu ordem para que os peixes sumissem e nenhum peixe caísse na rede de Pedro. A noite toda tentaram pegar peixe e não conseguiram nada. Por quê? Porque o dono do peixe, o dono do mar, deu ordem para que nenhum peixe fosse para a rede de Pedro. Então, quando Pedro obedece para lançar a rede novamente, só que agora dessa vez mais fundo, Jesus dá ordem para que os peixes saltem, venham para a rede de Pedro. É preciso ir mais fundo para viver milagre. Muitas vezes nós estamos bem no raso. Estamos confortáveis, trabalhando, estudando, tendo uma vida de uma pessoa comum. E Deus está te chamando para viver o extraordinário. Deus está te chamando para um relacionamento mais profundo. Só que você precisa estar disposto a sair do raso em direção a algo mais fundo, mais profundo. Às vezes a gente quer olhar para a Bíblia só como uma caixinha de promessa. Só promessa, só promessa. É um crente raso. Às vezes a gente não quer levar um puxão de orelha. A gente quer receber um afago.
é porque ainda é alguém raso. Às vezes a gente só quer o que Deus tem de bom para nós, as bênçãos. Oh, maravilha, que coisa boa, Deus é bom. E quando a gente passa pelo sofrimento, pela provação, a gente se entristece. É porque você é raso ainda. Às vezes a gente prega e ninguém se converte e a gente fica tão triste, pensa assim, nunca mais vou pregar, Deus não me chamou para isso. E quando se converte muita gente, a gente fica tão animado, é um crente raso ainda. Deus está te chamando para algo mais profundo, algo mais sólido. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer. O discípulo de Jesus, ele é alguém que amadureceu. Ele é alguém que a semente germinou. Ele é alguém que permitiu ser tratado pelo Senhor, a ponto dele passar por cada processo e por causa desses processos ele foi desenvolvendo a sua fé, crescendo. E agora ele é alguém que Jesus está chamando para lançar a rede, mas não na forma rasa, mas em águas profundas. Ao pedir para lançar as redes mais fundo, Jesus desafia Pedro a ir além da sua zona de conforto e confiar ainda mais em sua orientação, mesmo quando as tentativas anteriores de pescar não foram bem-sucedidas. Eu e você precisamos entender que o lugar mais perigoso para se estar é na nossa zona de conforto, porque nós relaxamos, achamos que estamos seguros, que está tudo bem, mas a verdade é que o lugar mais perigoso é quando dominamos, temos o controle, estamos confortáveis. Este lugar é o lugar que vai roubar a tua visão. Este lugar é o lugar que pode ser a armadilha de Satanás para que você não viva aquilo que Deus tem para você. Então permita-se ir mais fundo quando Jesus te chamar. Diego, está na hora de ir mais fundo. Está na hora de aprofundar o nosso relacionamento. Está na hora de viver experiências que você nunca viveu. Está na hora de cuidar de pessoas. É muito bom ser cuidado. Eu sou pastor. Como eu me sinto feliz cuidando de pessoas. Mas também eu me sinto muito bem quando eu percebo o cuidado verdadeiro e genuíno de alguém pela minha pessoa ou pela minha família. Mas a Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber. Enquanto eu estou cuidando de alguém, sarando a ferida de alguém, Deus está curando as minhas feridas e cuidando de mim e da minha família. Enquanto você não entender isso, você vai reclamar da solidão, você vai reclamar da falta de apoio, você vai reclamar e reclamar e reclamar. Mas você precisa estar disposto a ir mais fundo e experimentar o cuidado sobrenatural de Deus. Para responder ao chamado, segundo, é preciso ter fé. Verso de número 5, Pedro diz assim: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem está mandando, vou lançar a rede novamente. Pedro teve fé naquele momento de que por causa da ordem de Jesus, a obediência de Pedro seria recompensada com peixes. Pedro inicialmente estava desanimado porque tinha pescado a noite toda, sem sucesso. No entanto, ele decide confiar na palavra de Jesus e lançar as redes novamente. Nesse momento, eu quero falar para pessoas que um dia foram apaixonadas por Jesus, que faziam a sua obra de forma excelente, apaixonante, que servia de inspiração para outros, mas que por algum motivo parou.
por algum motivo largou a sua ferramenta de trabalho e disse assim: a partir de hoje eu não vou mais para a igreja. A partir de hoje eu não prego mais. A partir de hoje eu vou lavar as redes e pendurá-las. Porque Deus não me chamou para isso. E eu venho aqui através desse vídeo perguntar para você: quem foi que disse isso para você? Deus revelou a você que não te chamou? Deus falou com você através da Bíblia que te chamou errado? Calma. Eu quero te convidar para lançar as redes novamente. Quem foi que mandou você parar? Volte para o mar. O teu lugar não é parado, sentado em um banco ou do lado de fora da igreja, fazendo o que não agrada a Deus. O teu lugar é aonde Deus te chamou para você estar, com a ferramenta que Ele te deu, sendo usado, guiado e capacitado por Ele para fazer a vontade dEle na terra. Ainda que alguma coisa aconteceu, alguém falou alguma coisa, algum deslize você deu, mas Deus está te chamando para ter fé, ouvir a voz dEle. Ouvir a voz dEle. E se você não tem fé, abra o seu ouvido, porque a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O teu lugar não é aonde você está, parado, de braços cruzados, reclamando e frustrado. O seu lugar é aonde Deus te colocou para ser um canal de bênção para outras vidas. Chega de ficar só olhando os outros pescarem e você dizer assim: eu fazia melhor. Eu não sei se você já evangelizou alguém que está afastado do evangelho e essa pessoa, ela começa a pregar para você. Ela começa a querer te ensinar a Bíblia. Eu já tive essa experiência. Eu fui evangelizar à noite a moradores de rua. E eu encontrei uma pessoa que já pregou, que já foi evangélico e conhecia bastante de Bíblia. E todas as vezes que eu ia tentar evangelizá-lo, ele falava um versículo, ele pregava, ele falava, ele explicava. E eu parei assim, olhei para ele bem sério e disse assim: fulano, posso te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha coragem de te dizer? Ele disse: diga, pastor. Aquilo que você conhece de Bíblia não vai te ajudar nesse momento. E aquilo que você está falando e explicando são verdades bíblicas que estão sendo pregadas contra você mesmo. Ele parou, tomou um choque, e eu disse assim: não adianta de nada você conhecer a palavra de Deus e não praticá-la. Pelo contrário, a quem muito foi dado, muito será cobrado. É melhor você ouvir o que eu tenho para falar do que falar uma verdade que você não vive mais. Ele se calou. E eu comecei a falar para ele com amor, com carinho, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E aquele homem chorou e disse: por favor, me ajuda em oração, para que eu possa me libertar e voltar para a casa do Pai. E a gente orou, aleluia, ministrou sobre a vida dele. E ele disse: eu vou voltar para a casa do Pai. É nesse momento que Deus nos dá autoridade, discernimento, para ter fé, ouvindo a voz dele, saindo da nossa zona de conforto, de madrugada, debaixo da ponte, que ali tem pessoas carentes da graça de Deus, que talvez não tenha foto, não tenha flash, não tenha mídia, mas tenha a presença do Senhor, a lua por luz, a ponte por teto, e aquelas pessoas famintas de Deus, e você com a Bíblia na mão, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não tem nada melhor, não tem lugar melhor, não tem alegria maior. É o sentimento de que Deus está lhe usando
na hora certa, no lugar certo e do jeito que Ele quer. Quem tem amor pelas ovelhas, quem tem disposição para servir ao Senhor e quem suporta, aleluia, tem estrutura, Deus dará e Deus fará o que muitos querem, mas não têm coragem de ir ou de fazer o que você está fazendo. Jogue a rede mais uma vez. Deus está mandando você voltar a fazer o que você já fez um dia. Porque foi para isso que Deus te chamou e te capacitou. Terceiro, é necessário obedecer. É necessário que haja renúncia. Verso 6 do capítulo 5 de Lucas diz assim: Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Já pensou se eles não obedecessem? Se eles estivessem tão cansados que não quisessem jogar a rede mais uma vez e nem de remar até o fundo, eles perderiam essa oportunidade de ver o poder do dono do mar, do dono do peixe, chamando os peixes para entrarem na rede deles. Irmão, quando você deixa de pregar, quando você deixa de servir por causa da palavra de alguém, da perseguição de alguém, porque alguém não acredita, porque alguém não te dá a oportunidade, então você fecha as portas, não quer mais nada, você está perdendo a oportunidade de ver o poder de Deus em ação. E eu quero falar também para você que está tão bem, tão confortável, que não está disposto a renunciar e nem a obedecer à voz de Deus. Você está perdendo tempo. Tem tanta coisa que Deus quer te revelar. Tem tanta coisa que Deus quer fazer através de você e você está perdendo a oportunidade de viver o extraordinário, de ver as redes se rasgarem de tanto peixe, mesmo após uma noite frustrada de pesca. Mas é preciso que haja obediência. É necessário que haja renúncia. Estes versos nos ensinam sobre a importância de estar disposto a abandonar coisas materiais ou confortáveis para obedecer o chamado de Jesus. Aleluia! A seguir Jesus de perto. Podemos encontrar um propósito maior em nossas vidas, tornando-nos pescadores de homens ao compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. Não existe resposta ao chamado de Deus sem obediência e sem renúncia. Deus não te chamou para ser outra coisa, a não ser um recipiente da glória de Deus. Você é um missionário aonde você chegar, aonde você estiver. Deus te deu vida, te deu fôlego, te capacitou para que você pudesse transbordar aquilo que Ele colocou dentro de você. Existem pessoas que estão só esperando você abrir a boca ou você transbordar, ainda que sem palavras, aquilo que Deus colocou na sua vida, na vida delas. Porque quando você chega, o ambiente muda. Aquilo que você carrega se manifesta aonde você está. Renúncia. Para com isso de achar que pode comercializar a fé. Para com isso de viver só para este mundo, juntando bens materiais.
explorando a fé dos outros. Deus te chamou para cuidar de vidas. Deus te chamou para cuidar de ovelha. Não para ser um vendedor, mercadante da fé. Deus te chamou para ser um pastor de ovelha. Deus não te chamou para ser um comerciante da fé. Deus não te chamou para enriquecer. Deus não te chamou para ser outra coisa a não ser um recipiente da glória dele. E o que ele te colocou na tua mão, a ferramenta que ele te deu, a capacitação, os dons, a unção, a graça, a salvação, só tem um propósito: glorificar o nome dele e manifestar o reino dele aqui na terra. Deus não te chamou para se aproveitar da inocência ou da ignorância alheia, para ser rico, para mercadejar a palavra de Deus, mas para pregar com autoridade. Creia as pessoas ou não, acredite ou não, o meu papel e o seu não é converter ninguém. O dono do peixe é Jesus. É ele que dá ordem ao peixe a entrar na rede. Se você pregar e alguém não crê, você fez a sua parte. Pregou a palavra de forma honesta e genuína e entregou aquilo que Deus queria falar para aquelas pessoas. Volte para casa, agradecendo ao Senhor pela oportunidade e clamando por misericórdia por aquelas pessoas. Mas não fique triste, nem negocie a palavra de Deus, tentando pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, para que elas possam sorrir e bater no seu ombro dizendo que mensagem boa. Mensagem boa é aquela que Deus quer falar com aquelas pessoas. Em nome de Jesus, lance a rede mais uma vez, mas lance obedecendo a palavra de Deus. Não adianta ter estratégia, ter métodos humanos. Deus não usa métodos, Deus usa homens e mulheres cheios do Espírito dele. Não adianta você ser um coach. Não, pregar prosperidade, falar só de coisa boa para receber convite e ter agenda, impressionar as pessoas. Não adianta ser aplaudido pelos homens e rejeitado por Deus. Não adianta os homens te parabenizarem e o Espírito Santo está do lado de fora e dizer: eu não usei ele. E Deus está lá no céu olhando para você e dizendo: o que é que você está fazendo, meu filho? Com a minha palavra. Não foi para isso que eu te chamei. É preciso que haja renúncia. É preciso que haja obediência. Não é a estratégia. Não é o tom da voz. A imposição. Não é a tua eloquência. É o dono do peixe quebrantando o coração do homem e dizendo: creia. Venha para a rede, atraindo. Eu e você somos só o pescador que vai jogar a vara ao mar ou a rede. Mas quem faz com que as vidas se rendam ao Evangelho é o próprio Deus. Não é você. Nunca se esqueça disso. Se você é um discipulador, entenda. O seu papel é formar discípulos de Jesus e não seu. O maior erro de um discipulador, de alguém que quer cuidar das pessoas, é tentar fazer com que as pessoas sejam obedientes a elas e não à palavra de Deus. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só imite alguém que for imitador de Jesus. Mas se essa pessoa te tentar manipular, dizer o que você deve ou não fazer segundo os seus preceitos, segundo a sua visão de vida, rejeite, porque isso não é discipulado. Isso é manipulação espiritual. Você precisa de líderes que amem a palavra, que ensinem a palavra e que vivam a palavra. Lembra do ciclo do discipulado? Receber a semente, que é a palavra de Deus, permitir que ela germine de dentro para fora, viver os processos, a santidade, a renúncia, a obediência,
para que esse processo gere crescimento, amadurecimento em você, para que o Espírito Santo faça com que você frutifique, isso é, levar a palavra para outras pessoas. Você imita Jesus, você ama a palavra, você vive a palavra e você está apto para ensinar a palavra e fazer discípulos de Jesus. 9, 23 a 27. Se você puder, leia na sua casa. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E continua. Jesus não quer adébitos para viver uma vida melhor, para deixar de sofrer, para enriquecer. Jesus quer discípulos que queiram viver nas pegadas de Jesus, carregando a sua cruz todos os dias. Que Deus te abençoe. Se essa ministração falou com você, deixa aqui nos comentários a parte que mais te tocou. E não esqueça de compartilhar com teus amigos e nos grupos da sua igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.